Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 148, nosotros vamos a ver los usos del pretérito imperfeito e del pretérito indefinido. Então, na aula de hoje, aula 148, nós vamos, na verdade, revisar, né, os usos do pretérito indefinido e do pretérito imperfeito. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilha esse vídeo. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, vamos começar. Vou me diminuir aqui. Então, nós temos aqui um esquema, né, esquema gramatical de usos del pretérito imperfeito e indefinido, né? Os usos do pretérito imperfeito e do indefinido, eles são bem parecidos com o do português, então não tem muito mistério, tá? O imperfeito equivale ao pretérito imperfeito, né? Eu amava, eu comia, eu bebia, eu dormia. E o indefinido equivale ao pretérito perfeito nosso, normal. Eu amei, eu comi, eu dormi, tá? E os usos dele também são bem parecidos. Então, só para revisar, imperfeito, ação durativa, contemplada como durativa. Então, ação durativa, né, que teve uma duração. Então, por exemplo, quando era ninho, só pensava em jogar. Quando era menino, só pensava em jogar, em brincar, né? Então, tem uma duração de tempo esse período do passado, né? Então, quando eu era criança, então todo o período em que eu fui criança, né? Todo aquele tempo em que eu era menino, que era criança. Então, tem uma ação, uma duração dessa ação. Então, para expressar essa duração, eu uso o imperfeito, que é o mesmo uso do português, né? Outro uso, acciones repetitivas del passado. Ele se levantava todos os dias a las 8. Desayunava e se iba a trabalhar. Então, ações repetitivas no passado. Também em português a gente faz a mesma coisa. Ele se levantava todos os dias às 8, tomava café da manhã e ia trabalhar. Então, quando eu falo de uma rotina que aconteceu no passado, eu também uso o pretérito imperfeito, né? Imperfecto em espanhol. E número 3, descripciones en el passado, né? Descrições no passado. Então, por exemplo, Carmen llevaba un sombrero que le cubría toda a cara e não lhe permitia ver nada. Então, Carmen levava um chapéu. Esse levava, e no sentido de vestia, né? Vestia um chapéu que cobria toda a cara, né? Toda a sua cara. E não permitia a ela, né, ver nada. Então, estou fazendo uma descrição de algo que aconteceu no passado. Eu estou descrevendo uma situação, né? A Carmen estava com um chapéu. A Carmen tinha um chapéu que não deixava ela ver nada. Um chapéu que cobria a cara toda a cara dela. Então, estou fazendo uma descrição. Quando eu faço essa descrição no passado, eu também uso o imperfeito. E o indefinido? Primeiro uso do indefinido. Ação cerrada, contemplada como concluída no passado. Então, ação fechada, né? Cerrada, né? Contemplada como concluída no passado. Então, uma ação que começou e terminou no passado. Quando terminou a classe, me fui à casa. Então, quando acabou a aula, eu fui para casa. Então, uma ação que aconteceu e começou e aconteceu no passado. Então, a classe, a aula, né, acabou. Ponto. Tá? Não tem ação, ela acabou ali. Então, eu uso o pretérito indefinido. A outra situação, a ação única en el passado, né? Uma ação única no passado. Por exemplo, minha abuela murió em 1992. Então, meu avô morreu em 92. Ação única no passado, né? Ele só morreu uma vez, tá? Tirando Jesus, ninguém ressuscitou para poder morrer de novo. Então, o avô morreu em 92, ponto. Ação que aconteceu no passado e não se repetiu, porque a pessoa morreu uma vez só. Então, uma ação única no passado, eu também uso o pretérito indefinido. Então, é simples. Então, vamos fazer os exercícios para treinar bem essa diferença, se bem que não tem muito mistério, né? É bem parecido com o português. Então, por exemplo, ponga os verbos que estão entre parênteses
na forma adequada. Então, ponha os verbos que estão entre parênteses na forma adequada. Então, por exemplo, primeira frase, ayer, muy mal tiempo, verbo hacer. Ontem, né, fazer, um tempo muito ruim, né, um mau tempo. Então, uma ação que aconteceu ontem, né, e terminou ontem, né. Foi só ontem que fez o mau tempo. Então, eu uso o pretérito indefinido. Ayer hizo mal tempo. Ayer hizo muy mal tempo. Ontem fez um tempo muito ruim. Ella, todos os domingos a la iglesia. Verbo ir. Então, ela, né, ir todos os domingos à igreja. Então, eu estou falando de uma ação do passado que representa uma rotina, né? Todos os domingos ela vai à igreja. Então, se eu falo de uma rotina no passado, eu uso o imperfecto. Ella iba todos os domingos à la iglesia. E eu também tenho que lembrar a conjugação dos verbos, né? O verbo hacer, um pretérito indefinido. Se tiver dúvida, não tem problema. Vocês tem vários sites de conjugador na internet, tá? Você pode ver a conjugação do verbo hacer. Próxima frase. El lunes pasado, muy temprano. É aqui o verbo de levantar-me e conjugado na primeira pessoa do singular. Yo, levantar-me. Então, el lunes passado. Então, eu estou falando de uma ação que aconteceu no passado, terminou no passado, uma ação única no passado. Foi só naquela segunda-feira. Eu me levantei muito cedo, tá? Temprano, cedo. Então, se estou falando de uma ação única no passado, eu vou usar pretérito indefinido, né? O verbo levantar é um verbo regular, então a conjugação é simples, tá? Então, levantar-me, né? Verbo reflexivo. Então, yo me levanté. Verbo reflexivo a gente conjuga junto com a preposição. Então, el lunes passado, me levanté muy temprano. Mi primer hijo, em 1995. O verbo nascer, tá? Também é um verbo que representa uma ação única. Ninguém nasce duas vezes. Então, mi primer hijo, né? Se é uma ação única no passado, eu vou usar pretérito indefinido. Mi primer hijo nació em 1995, tá? Então, meu primeiro filho nasceu em 95. Próxima frase, el, todos os dias el metro para ir à la oficina. Então, o verbo correr, né? Então, que é o verbo pegar, tomar, né? Então, ele tomar todos os dias o metrô para ir ao escritório. Então, eu estou falando de uma ação no passado que representa uma rotina, né? Todos os dias, né? Sempre tiver esse todos os, né? Então, todos os dias, todos os meses, todas as semanas, todos os domingos, todos os lunes. Então, representa uma rotina, né? Então, o verbo ele vai estar no pretérito imperfeito. Eu falo de uma rotina no passado, né? Então, ele corria todos os dias el metro para ir à la oficina. Então, ele tomava todos os dias o metrô para ir no escritório. De novo, tomar cuidado com esse verbo correr, porque em alguns países, como a Argentina, vai ter outro significado. Seguindo, mi abuelo, un hombre muy cariñoso y siempre, de buen humor. Então, meu avô, ser, né, verbo ser, um homem muito carinhoso, sempre estar, deve estar de bom humor. Então, eu estou falando do meu avô, estou falando de uma situação no passado e estou fazendo uma descrição do meu avô, né? Falando que estou descrevendo o meu avô como num ponto de vista do passado, né? Provavelmente meu avô já morreu, então eu estou falando dele no passado porque ele não está mais aqui presente, entende? Essa é a lógica. Então, se eu estou fazendo uma descrição de uma pessoa, de alguma coisa no passado, eu uso o pretérito imperfecto. Então, mi abuelo era um homem muito carinhoso. Ele era um homem muito carinhoso. E siempre estava de buen humor. Sempre estava de bom humor. Seguindo, yo, a minha mulher, e na fiesta. Verbo conhecer, né? Conhecer. Então, eu conhecer minha mulher em uma festa. Então, uma ação que aconteceu no passado
e terminou no passado, né? Essa ação de conhecer, ela foi naquela festa, foi naquela situação do passado. Então ela aconteceu e terminou no passado. Então pretérito indefinido. Yo conocí a mi mujer en una fiesta. La Guerra Civil Espanhola, em 1936. Então, a Guerra Civil Espanhola, verbo começar, né? Começar em 1936. Então, eu estou falando de um fato histórico no passado e uma ação única, né? Essa ação de começar, ela é única. Ela começou, depois ela não se repete. Ela já começou, né? Depois ela só termina. Então, essa ação de começar é uma ação única no passado. Então, eu uso o pretérito indefinido. La Guerra Civil Espanhola empezó em 1936. Seguindo. Depois de comer, ele sempre uma taça de café. Então, depois de comer, ele sempre deve tomar. Tomar uma xícara de café. Então, eu estou falando de uma ação no passado que representa uma rotina, né? Repara, depois de comer, então eu tenho uma hora certa. Então sempre que ele come, depois que ele come, ele toma essa xícara de café. Então eu estou falando de uma rotina no passado, eu uso o pretérito imperfeito. Então ele sempre tomava uma taça de café. Então, depois de comer, ele sempre tomava uma xícara de café. Repara que sempre que eu traduzo para o português, eu uso o mesmo tempo verbal, porque os usos são bem parecidos. Tá? E a última frase, de repente, papapá, el cielo, e a llover. Então, o verbo nublar-se, né? Nublar, encher de nuvens. Então, o céu, né, nublou, ficou nublado, e começar, né? Começar a chover. Começar e empezar são dois sinônimos, tá? Os dois querem dizer começar. Vocês podem usar os dois verbos em qualquer situação, tá? Os dois são sinônimos. Empezar, começar. Então, de repente, verbo nublar-se, né? Nublou o céu. Então, estou falando de uma ação no passado que começou no passado e terminou no passado, né? O céu ficou nublado. Então, eu uso o pretérito indefinido. De repente, se nublou el cielo. Então, o céu se nublou, né? Ficou nublado. E começar a chover, né? Também uma ação que aconteceu no passado, terminou no passado. E aí, eu uso o pretérito indefinido, né? Então, começou a chover. Então, de repente, se nublou el cielo e começou a chover. Então, de repente, o céu ficou nublado e começou a chover. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo. Se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.